Bom dia! Aqui estamos para o nosso alimento diário e Deus, além de nos alimentar, Ele vai nos fortalecer e falar aos nossos corações no nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome de Jesus que entramos em Tua santa e gloriosa presença. Sabemos, Pai, que é o melhor lugar que nós devemos estar. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que revela-nos o Teu querer, pois sabemos que boa, agradável e perfeita é a Tua vontade, os Teus planos para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer a nossa leitura no livro de João. No livro de João, no capítulo 16, e o versículo é o 33. Aqui no versículo 33, Jesus ele dá um recado para o nosso dia de hoje, que é o nosso alimento, né? Mas anterior ao 33, o Senhor Jesus ele vem dizendo algumas coisas acerca do que poderão acontecer para os discípulos por eles ter feito a escolha, né, de servir a Cristo. Né? Muitas coisas iriam acontecer, eles precisariam ficar firmes, né? Eles seriam muitas vezes acusados injustamente, muitas vezes eles poderiam até ser lançados em cárceres, né? Porque optaram em ouvir e obedecer a Cristo. E aí Jesus diz, porque eu vou voltar para o meu Pai, ele já havia morrido e ele já havia ressuscitado, já havia feito tudo que ele tinha que fazer aqui, né, na terra. E ele falou, eu tenho que voltar para o meu Pai. Quando eu chegar lá, eu vou enviar o Consolador. Porque se eu não for para casa, o Consolador não virá. O Consolador é o nosso amigo Espírito Santo. É Ele que nos convence do nosso erro, é Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos convence das nossas falhas. É ele que tem essa função de espelho, de fazer com que nós olhemos para nós, para dentro de nós e identificamos nós mesmos, identificamos o que temos de errado e o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar na presença de Deus. Então, Jesus ele é bem claro, enquanto ele estivesse aqui, o Consolador não viria. Jesus, ele tinha a função de morrer na cruz. Morrer na cruz pelos nossos pecados, nos trazer a reconciliação com Deus. E depois disso ele teria que voltar para casa, para que o Espírito Santo viesse para nos consolar. Por quê? Porque todo aquele que aceita Cristo, que entende que Jesus é o único caminho para chegar até Deus, todos eles vão passar luta, vão passar aflições. Só que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que ele nos fortalece. Além dele nos convencer do nosso erro, da nossa falha, né, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, ele nos fortalece. A cada momento que a gente fala com Deus, a cada leitura, a cada busca que a gente faz da palavra, ele vem com a virtude dele e ele nos fortalece. Aí hoje, Deus ele quer falar para mim e para você, tendo conhecido, né, um pouquinho dessa história anterior, o Senhor Jesus hoje, ele quer falar para mim e para você, o que está escrito aqui no capítulo 6, o versículo é o 33 de João. Ele diz assim, tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele diz para mim e ele diz para você nessa manhã que Deus, tenha-vos dito isso para que em mim tenha paz.
Ele diz que eu e você, nós que aceitamos a Cristo, que aceitamos andar, né, segundo o que diz a palavra de Deus, que é o caminho que nos leva até Deus. Ele diz: olha, eu quero que você tenha paz, porque Ele conhece a nossa vida. E Ele diz aqui, no próximo, Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele sabe que quando eu e você, nós estávamos no mundo, nós tínhamos muitas aflições. Nós éramos perturbados, nós não conseguíamos dormir, nós não conseguíamos ter uma rotina espiritual, nós não conseguíamos ler a Bíblia, nós éramos frustrados. Deus, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida hoje, quando estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado. E Ele conhece a nossa vida que nós vivíamos anteriormente no mundo. Ele sabia que nós éramos afligidos, ele sabia que nós éramos perturbados, ele sabia tudo que acontecia com a gente. Então ele diz: olha, eu vim te dar a paz. Eu vim para te trazer a paz que você precisa. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer ter prazer ao deitar na sua cama e poder dormir? Você quer ter a alegria de poder ter um trabalho, ter responsabilidade, cuidar da sua família? Jesus diz: eu vim trazer isso para você. Eu vim trazer toda a paz que você nunca conheceu na sua vida. O que você conheceu até hoje foi aflições, foi perturbações, foi engano, mentira, porque é isso que o mundo tem para te oferecer. Coisas ruins. Mas Cristo, Ele vem para trazer a paz para a nossa vida. E Ele traz essa paz com uma abundância que é só Deus para explicar. Isso chama o fruto do Espírito Santo. A paz, ela é um fruto que vem através do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: eu vou para o meu Pai. Porque se Ele não tivesse ido, o Espírito Santo não teria vindo. Por quê? Porque Jesus estava aqui. Enquanto Jesus estava aqui, a função de convencer o homem do seu pecado, do seu erro, era dele. A função de mostrar para o homem, né, o que ele deveria melhorar, a função era de Jesus. Mas entenda, Jesus, ele não quer que nenhum ser humano, nenhum homem, aponte o dedo para você, dizendo o que você tem que fazer. Jesus, ele quer que você mesmo faça isso. Por isso que o Espírito Santo, ele não é um homem, ele é um Espírito que habita dentro do nosso coração. Por quê? Porque quem que vai nos apontar? O nosso coração. É nós mesmos que iremos identificar o que nós temos que mudar, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que avançar, o que nós temos que tirar. Então é por isso que ele diz: eu vim para trazer a paz. Porque o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele traz 9 frutos. 9 frutos o Espírito Santo, ele traz para dentro da minha vida e para dentro da sua vida. Ele traz o amor, ele traz a alegria, ele traz a paciência, ele traz a paz, ele traz a amabilidade, ele traz a bondade, ele traz a fé, ele traz o domínio próprio, ele traz a temperança. Tudo isso ele traz para dentro de mim e para dentro de você. E aí a Bíblia diz que contra esses frutos não há lei. Então a paz, ela pode superabundar, transbordar de forma que você nem entenda. Que é assim que Deus, ele diz que nós vamos viver na presença dele. Ele diz que o que ele tem para mim, para você, nós nunca pensamos, nem sonhamos, nós nunca nem imaginamos de tão maravilhoso que é o que ele tem para mim e para você. E olha o que ele diz, bem na partezinha final: mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não ache que porque o fruto, os frutos do Espírito Santo, ele vai brotar em você, não ache que por isso a sua vida será mil maravilhas. Não se engane.
Jesus está dizendo, olha, não vai ser fácil, mas eu passei por tudo isso aí na Terra. Eu estive aí em forma humana. Jesus esteve aqui em forma humana. Ah, mas Jesus era Deus. Ele é Deus. Eu sei. Mas ele veio em forma humana para mostrar para mim, para mostrar para você que nós temos essa força, que nós somos capazes de vencer todas as aflições que este mundo pode nos trazer. Então ele diz, tem bom ânimo, porque eu, Jesus, eu venci o mundo. Ou seja, se você está em mim, você é nova criatura, você também vai vencer. Deus, ele confia em mim e ele confia em você. Nós só precisamos entender e também confiar. Confiar em nós e confiar que Jesus é conosco e que nós já vencemos as tribulações do mundo. Ele diz assim, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Aqui está a rocha. Essa é a rocha que eu e você devemos estar. Essa rocha aqui, ela é inabalável. Leia a Bíblia, busque mais de Deus e você vai ser cheio. E você vai entender que não há dificuldade, não há problemas neste mundo que nós não possamos vencer com Jesus. Tudo nós podemos porque nós temos um Deus que nos fortalece. E glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado por nos mostrar o quão lindo o Senhor é e o fruto que o Senhor traz, Ele nos traz a paz. Ele nos dá tudo aquilo que precisamos na Tua presença, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor não desistiu de nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor viveu nessa terra as mesmas paixões, as mesmas concupiscências que nós temos aqui, que nós vivemos, o Senhor viveu, o Senhor sobreviveu. O Senhor superou, o Senhor venceu e o Senhor subiu para o céu. E o Senhor nos mandou o Consolador. E este Consolador é aquele que nos conduz, que nos ensina a caminhar com Cristo. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigado porque nós não precisamos de ninguém para nos apontar. Porque nós não precisamos de ninguém para dizer o que devemos fazer, mas nós temos o Espírito Santo que faz isso por nós. Oh Deus, glórias eu te dou, porque é o teu Espírito Santo que me fortalece, que me dá força e que me ensina, que me ajuda, que eu terei aflição, mas que eu vou vencer, porque o Senhor venceu. Então eu tomo posse da vitória, Pai. Os teus filhos nesta manhã tomam posse da vitória em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.